Apocalipse capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz, uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Pai celestial, obrigado, Pai, pela tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Assentai-vos, irmãos, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, conforme lemos aqui na palavra de Deus, estamos já, não vou dizer cansado de estar lendo o livro de Apocalipse, principalmente quando fala das igrejas da Ásia, mas algumas coisas nos chamam a atenção e eu gostaria nessa noite, se possível for, tentar fazer um paralelo entre o tempo de João e o momento que nós vivemos hoje como igreja do Senhor. O momento que ele vivia era um momento crítico, difícil, onde o Evangelho não era bem quisto, não era aceito pelos romanos ou pelo imperador romano, e alguns judeus também que não suportavam o cristianismo por causa do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento João aqui ele relata que toda a sua história, como tudo se transcorreu ou desenrolou no período em que ele estava ali na Ásia Menor pregando a palavra do nosso Deus. E então, devido ele estar na obra de Deus, se levantam contra ele e ele foi levado para a ilha de Pátimos, a ilha chamada Pátimos, uma ilha inacessível. Você não teria como chegar até lá andando, e era tão terrível, porque também não tinha como fugir de lá, daquele local. E ele foi levado para lá, para um local onde geralmente eram levadas pessoas que roubavam, que matavam, que se faziam sedições, levantavam contra o imperador. Então só tinha gente ali pesado, gente ruim, pessoas que estavam à margem da sociedade, e essas pessoas levaram para lá. E nesse momento João para eles também era uma pessoa terrível. Para eles João era uma pessoa que cometia crime contra o governo, porque pregar a palavra de Deus era crime contra o imperador.
era crime contra o governo, mas ele precisava pregar a palavra, ele tinha que dar continuidade àquela mensagem que ele havia recebido, e levado àquela ilha também não foi somente ele, foi mais alguns cristãos, mas ele era a figura principal, ele que andou com Jesus, ele tinha a palavra, ele tinha a unção de Deus, ele tinha a graça de Deus, e aquilo o encorajava a pregar a palavra. E ele então ali foi levado para lá, mas ele estando naquele local, como diz a palavra de Deus, ele diz que foi levado. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Disso aqui, ele foi visitado pelo Senhor. Ele foi visitado pelo Senhor naquela ilha de Patmos, um local difícil, quebrando pedra, quebrando pedra, ali as pessoas morriam como bestas. Então ali ninguém saía, não podia sair, tinha o sofrimento, a comida não era aquela boa comida, era como se fosse comida para porco, lavagem, tipo misturava água com fubá, esquentava ali, bebe aí, come aí, era o que tinha para eles, ou seja, eram tratados como escravos. E João estava lá também, no meio de toda aquela situação. Então, primeira pergunta, como está a tua vida hoje? Está comendo fubá com água? Está preso em algum lugar? Ou está podendo andar pela rua para lá e para cá? Como está a nossa vida hoje? Ele estava lá e foi visitado pelo Senhor. Segundo a palavra, ele diz que e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Ou seja, não era qualquer voz. Mas interessante, que era uma voz somente ele ouvia. Queridos, ele estava no local e não estava sozinho, tinha mais pessoas, não poderia se esconder, não poderia se retirar. Onde ele estava, na verdade, tinha que ficar à vista dos soldados, sim, soldados romanos, que andavam com um chicote para cima e para baixo, algozes, porque se alguém não trabalhasse certo, era açoitado. Se alguém se escondesse, era açoitado. Então ele tinha que ficar também à vista, todos eles. Mas ele tinha o ouvido aguçado espiritualmente. Só ele ouviu aquela voz. Somente ele ouviu aquela voz como de trombeta, mas suave aos seus ouvidos. Ele foi terrivelmente visitado pelo Senhor, mas não foi uma visita por acaso, não foi uma simples visita, foi uma visita, queridos, aonde ele receberia mensagens para o mundo, para que também chegasse até nós que não chegou. E todo esse desenrolar, é bom entender uma coisa, tinha mais cristãos lá em Éfeso, tinha mais pessoas lá, mas Deus foi visitar ele lá na ilha de Patmos. A igreja estava lá, o povo estava lá, mas Deus foi visitá-lo ele exatamente lá. Não importa onde o cristão esteja,
se ele é um cristão de fato, aonde ele estiver, ele é visitado pelo Senhor. E ainda mais quando Deus tem um propósito, não é uma visita qualquer. E aquela visita, diz a palavra de Deus, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. Aquela voz como de trombeta dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, ou o derradeiro. O que vês escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Aqui Deus visita João e dá para ele um relatório de como estava aquelas igrejas, a condição de cada uma delas. Ele estava lá na ilha chamada Pátimos, ele estava preso, ele não tinha nenhum conforto, não, mas ele estava lá, e foi exatamente lá que Deus então vai mostrar para ele, não só mostrar, mas também escreve isso aí, escreve no livro que eu vou te mostrar, as condições de cada igreja. Meus queridos irmãos, hoje não há muita necessidade do nosso Deus visitar alguém para poder dizer qual é o estado, como se encontra cada igreja. Não há necessidade, naquela época havia necessidade, não havia Bíblia, não tinha o que temos hoje em nossas mãos, mas naquela época não tinha, mas tinha homem de Deus. E Deus então começa a mostrar para ele a condição de cada igreja. Hoje nós temos a palavra do nosso Deus. E quantas pessoas se acovardam tendo a Bíblia Sagrada e vendo como se encontra cada local, as bagunças que estão acontecendo, a falta de respeito para com a palavra de Deus, a falta de respeito para com a Bíblia Sagrada, porque hoje é assim, não, Deus é amor, Deus vai tratar, então fala, Deus é amor, fala, Deus é bom, mas fala. E a gente começa a perceber que há uma grande frouxidão no meio do povo de Deus, aonde poucas pessoas se arriscam a pegar a Bíblia Sagrada e falar realmente o que determinadas pessoas precisam ouvir. Naquela época, as 7 igrejas que estavam na Ásia, as 7 comunidades cristãs que estavam na Ásia, apenas 2 se sobressaíram bem diante de Deus. Apenas 2, como está escrito na palavra de Deus, né? Uma foi a Esmirna e a outra a Filadélfia. Então, Filadélfia, as 2 igrejas, as demais, todas elas apresentavam um problema. Todas elas estavam em crise. Havia tudo que de ruim você pode imaginar. Havia uma tal de Jezabel, havia um grupo lá que é da parte dos Nicolaitas, havia
coisa ruim. Ó, queridos, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. O mesmo Deus que usou João para escrever as 7 cartas e enviar para aquelas igrejas, é o mesmo Deus que deixou a Bíblia Sagrada, que deixou para nós, para meditação diária, para olhar para a nossa própria vida, e deixou também a mesma Bíblia, a mesma palavra, para que pastor e responsável coloque a igreja do Senhor na linha qual determinou. Não se pode deixar de qualquer maneira. Agora, o que mais me impressiona também nessa noite é que, quando olhamos aqui para a palavra de Deus, a gente sabe muito bem que todas as pessoas têm problemas. Mas será que João nunca ficou doente? Será que João nunca teve febre? Será que João nunca teve dor? Será que João nunca se entristeceu, nunca se aborreceu? Será que João sempre foi sadio? Será que João sempre andava alegre? Será que nada o aborrecia? Claro. Ele era ser humano como a gente. João também ficava doente. João também se chateava, se aborrecia. E principalmente quando as pessoas saíam da presença de Deus, quando aprontavam contra a igreja evangélica. Mas é bom entender uma coisa, que embora em meio aos problemas, em meio às lutas, em meio às enfermidades, ele não parou. Ele continuou que estava lá na ilha chamada Pátimos, e o Senhor o visitou exatamente lá, e o arrebatou no Espírito, e agora eu vou te mostrar como estão as igrejas, como está aquele povo. É impressionante, porque hoje a gente vive um momento em que a igreja precisa se despertar mais. Não dá, queridos irmãos, para passar a mão na cabeça do erro. Não dá mais. Porque Jesus há de voltar. Pelos acontecimentos, está às portas. E é um momento, na verdade, de a cada dia nós procurarmos nos consertar com Deus. Porque todos nós falhamos, erramos. Mas não podemos perder a fé. Não podemos ficar descredibilizados com Deus. Ele sempre espera de nós arrependimento, reconhecimento, a necessidade de buscar enquanto se pode achar. E a gente observa, queridos, que tem muita aí não se importando com isso não. Não está se importando com isso não. Será por que as pessoas não estão se importando tanto como se importava? Será que Deus vai ter que levantar mais João e mandar uma carta para cada local? Você sabe por quê, queridos? Porque mesmo naquela época, em que o evangelho era levado muito mais a sério, Jesus olhou e viu a condição de cada igreja. Jesus olha hoje e vê a condição de cada porta aberta. Eu não posso ficar aqui imaginando que Deus fechou os olhos para mim. Eu não posso estar aqui agora imaginando de que Deus está tranquilo, está feliz,
Eu não posso imaginar que eu posso fazer qualquer coisa, de qualquer maneira, e que não haverá cobrança. Até porque todo chamado tem que ter bom resultado. Mas muitos hoje, irmãos, não foram chamados. Você conhece quando a pessoa dá resultado. Se não dá resultado, porque não foi chamado por Deus. Existe uma diferença entre aquele que foi chamado por Deus e aquele que foi chamado pelo homem. Aquele que foi chamado por Deus, pode acontecer o que for, ele não vai parar no meio do caminho. Ele vai continuar firme na batalha. Aquele que foi chamado por Deus, ele faz aquilo que Deus manda, não aquilo que ele quer. Aquele que foi chamado por Deus, ele vai aonde Deus manda, não onde ele quer ir. Aquele que foi chamado por Deus, ele fica onde Deus manda, não onde ele quer ficar. Ele não se manda. João estava lá, talvez pensando que estava abandonado por Deus. Não estava, não. Estava lá, e a Bíblia é clara, olha o motivo dele. Eu, João, que também sou vosso irmão, é companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Esta foi a motivação da sua prisão. Essa foi a motivação do seu exílio. Essa foi a motivação de ser levado como escravo. Mas ele como escravo, ele no exílio, ele naquela prisão, oh glória, recebeu a presença do Senhor. E Deus vai lá para revelar para ele como estavam as igrejas. Hoje nem precisa muito isso. É só ver o que está acontecendo e olhar para a Bíblia e você dizer, isso não é bíblico. Isso não é de Deus. Isso Deus não mandou fazer. A Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia não manda fazer aquilo. É só olhar para a Bíblia. É só olhar para a palavra. Por isso, segundo a palavra de Deus, Deus então fala com ele para poder mandar aquela carta para cada pastor de cada igreja. Para cada pastor, para cada igreja. Escreve um livro e envia. Eu imagino, irmãos, quando aquela carta chegou na mão dos pastores. Eu imagino, principalmente das 5 igrejas, a tremedeira. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos dentro da igreja esquecendo que Jesus está junto. Nós estamos dentro da igreja esquecendo que o Espírito Santo está presente. Nós estamos dentro da igreja esquecendo que Deus está presente. Mas Ele está presente. Ele está vendo tudo. Ele conhece o que passa na minha mente, o que está no meu coração. Ele sabe qual foi as minhas ações hoje. Ele sabe tudo que eu fiz, tudo que eu falei. Ele sabe como eu me comportei. Ele sabe, viu a hora que eu saí de casa e vindo pela estrada, todo o meu pensamento, todo o meu planejamento. Ele acompanha de perto o meu passo a passo. E eu não posso imaginar que eu não estou sendo visto por Ele. E sendo visto por Ele, é sinal que eu estou sendo avaliado. Ele está avaliando a minha condição, o meu jeito, a minha fala, o meu comportamento, as minhas atitudes.
diz: meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor é muito bom. É tão bom que não nos abandona. Ainda que seja para nos corrigir, não abandona. Porque nós queremos a presença de Deus só para nos abençoar. Eu prefiro a presença quando Ele me corrigir. Que Ele me corrigindo, eu não vou para o inferno. Adianta ser abençoado e ir para dentro do inferno depois? O que adianta receber bênção disso, bênção daquilo, mas depois no final as bênçãos ficam aí e eu vou para onde, menino? Não adianta nada. Então é melhor ser corrigido, ser tratado por Deus, para que naquele dia, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 41, vinde, bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa voz que precisamos ouvir, essa voz que precisamos desejar ouvir, é essa voz que está aguardando para soar em nosso ouvido, mas ela tem que começar desde já, nesse momento agora, com uma vida consagrada, uma vida fortalecida pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo Espírito Santo que está na igreja, pelo anjo que acampa ao nosso redor, como diz a Bíblia, Hebreus 1,14, que o anjo do Senhor, na verdade, aleluia, eles são ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Ele está agindo em nosso favor, Ele está agindo em meu favor, em teu favor, em nosso favor. Independente de bênção ou não, Deus sempre age. Por isso, meus amados e queridos irmãos, olhe para a tua luta como sinal de vitória. Talvez João pensasse lá na ilha que estava abandonado, mas foi lá quem teve a maior experiência com o Senhor. Talvez naquela ilha ele pensando que não estava sendo visto, mas foi lá que foi manifestado a graça e a glória de Deus na vida dele. Oh glória! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Como é bom fazer parte da igreja. Como é bom, como é bom, como é bom, como é bom, como é bom ser membro do corpo de Cristo. Deus cura, Ele cura. Liberta, liberta. Abençoa, abençoa. Mas firme na promessa. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Esse mesmo João, ele ouviu essa palavra. Esse mesmo João ouviu também João 16, 33. Está lá. No mundo três aflições, mas tem bom ânimo eu venci o mundo. Ele ouviu essa palavra. E estava se cumprindo na vida dele lá na ilha de Patmos. Ele ouviu essa palavra. Tudo isso ele ouviu. Ele andou com o mestre. Ele ouviu as ameaças que iria passar, as aflições que iria passar. Mas no meio da aflição, oh glória, a glória de Deus se manifestou na vida dele. Pense nisso nessa noite. No meio da sua luta, no meio da sua prova, a glória de Deus pode se manifestar. Para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém.